O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. E todos os seus planos, sonhos e projetos recebam nessa manhã também a bênção de Deus. Nós não podemos sair para as nossas atividades sem que primeiramente nos voltemos, consultemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos um Supremo Pastor, um Pai de amor, que cuida das nossas necessidades. Portanto, precisamos colocar nas suas mãos todos os nossos anseios. Quero deixar com você um versículo da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 118, verso 8, onde o salmista diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, o verso 8. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã. A nossa confiança precisa estar completamente fundamentada na pessoa do Senhor. Quando nós fazemos isso, todas as outras áreas da nossa vida são abençoadas. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. Somos abençoados pela Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, o capítulo 14, o verso 2. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Um grande homem de Deus não é reconhecido pelas palavras que saem da sua boca, mas um verdadeiro homem de Deus é visto pela maneira pela qual ele vive a palavra de Deus. A grandeza de Davi não estava pelas suas conquistas, mas a grandeza de Davi estava porque Deus lhe entronizou no reino de Israel e através da mão poderosa de Deus ele foi abençoado e alcançou muitas maravilhas. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus, não o contrário. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus para alcançar algumas coisas, mas não foi isso que aconteceu com Davi. Foi Deus, de fato, que lhe tomou nos seus braços e lhe colocou nos mais altos patamares dessa terra. O maior desafio de todos os seres humanos é se submeter à vontade de Deus. Deus olhou para o coração de Davi e viu um homem segundo o seu coração. É o que eu e você a cada dia nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a palavra de Deus nas mãos, mas nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos conduza e o nosso coração se assemelhe ao coração do nosso grande Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não é viver uma vida impecável, não é cometer pecado em lugar nenhum. Mas ser um homem segundo o coração de Deus é reconhecer quando está em falha, é confessar as faltas, abandonar o pecado e aceitar a palavra de Deus como sendo verdade para a sua vida. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus fez Davi um rei conhecido internacionalmente. Quando a Bíblia está dizendo que Irão, o rei de Tiro, ajudou Davi na construção do templo do Senhor, é uma demonstração da repercussão do que Deus tinha feito através de Davi. As virtudes que nós encontramos na vida de Davi, raramente nós encontramos na vida de um outro rei. Primeiramente, Davi se preocupa com a casa de Deus, estabelece a casa do Senhor, reformula a aliança de Deus com o seu povo, traz para dentro da casa de Deus a Arca da Aliança, que era um simbolismo da presença e da aliança de Deus com o seu povo. É com muita clareza que nós conseguimos distinguir o que era importante para Davi. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Deus reconheceu Davi. A mão de Deus estava sobre ele. Quando um homem valoriza Deus em sua vida, Deus retorna para essa pessoa em forma de bênção. E foi o que Deus fez com a vida de Davi. Ao Davi se preocupar com a construção do templo do Senhor, estava trazendo o povo para mais perto de Deus. Deus se agradava com a atitude de Davi e, como resultado, Deus abençoou Davi de uma forma poderosa para que os seus planos e os seus sonhos pudessem se concretizar. Porque o desejo do Deus de Israel era morar no meio do seu povo. Ele queria ser o centro da vida de todo israelita. É o que Deus quer fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos esquecer. Nós fomos criados por Deus para sermos adoradores. Independente do lugar onde nós possamos estar, a nossa vida precisa expressar adoração ao Criador.
1 Crônicas, capítulo 14, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Na cultura oriental, a poligamia era algo comum. Os grandes reis, os poderosos, acumulavam um grande harém, com o objetivo de demonstrar o seu poder e a sua grandeza. Embora Davi tivesse também acumulado muitas mulheres e tivesse gerado muitos filhos como resultado da sua prosperidade, vale a pena ressaltar nessa manhã que nunca foi o ideal de Deus para uma família. O ideal de Deus para a família nós encontramos lá no Jardim do Éden. Deus criou um homem, Deus criou a mulher, Deus os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. Mas no capítulo 14, o cronista registra a quantidade de esposas de Davi para que nós possamos compreender que Davi prosperava em todas as áreas da sua vida. 1 Crônicas, capítulo 14, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido sobre rei de Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Os filisteus conheciam muito de perto a Davi. Eles sabiam que ele já tinha vencido o grande Golias. Ter Davi como seu adversário era tudo o que eles não queriam. E ao tomar conhecimento que Davi foi nomeado como sendo rei da nação de Israel, eles se voltam para tentar prender Davi e impedir que Davi se tornasse rei de Israel. Mas ao Davi tomar conhecimento de que os filisteus estavam vindo com o objetivo de prendê-lo, ele consulta o Senhor. E Deus se revela para ele como sendo o seu comandante, que estaria ao seu lado nesse momento de batalha e que ele concederia a vitória ao povo de Deus. E eu acredito que nesse momento nós conseguimos enxergar mais uma virtude no rei Davi. Era um homem que buscava a Deus. Ele não saía da sua casa sem que primeiramente soubesse qual era a vontade de Deus para a sua vida. Ele não esperava apenas os momentos difíceis, mas ele estava em constante comunhão com Deus. E quando o povo de Deus passava por momentos difíceis como esse, Davi se voltava para Deus, consultava ao Senhor e ia à batalha ciente de que o comandante do exército do povo de Deus, ele estaria no meio do seu povo. Porque Deus jamais conheceu a derrota. O Deus que nós servimos, ele somente experimentou a vitória. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que os israelitas levaram para o campo de batalha os seus deuses, os seus ídolos. Eles acreditavam que naquela batalha, tendo os seus ídolos ao seu lado, eles alcançariam a vitória. Mas quando Davi teve consciência, noção do que o seu povo, do que os seus soldados tinham feito, ele pediu que todos os soldados que estavam com os seus ídolos jogassem num lugar e colocassem fogo. Davi tinha consciência de uma coisa, que a sua vitória não poderia ser atribuída a um deus de pedra, a um deus de madeira. A sua vitória era resultado exclusivo da ação do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. Foram poucos reis que no futuro tomaram a mesma atitude que o rei Davi tomou. Pedir para que os seus súditos, o seu soldado, a sua nação, queimasse o seu Deus e se voltasse exclusivamente para o Deus de Abraão. Amigos, o Deus que nós servimos, ele não aceita uma adoração dividida. Ou nós adoramos a Deus por completo, ou nós não adoramos ao Senhor. Uma adoração dividida não satisfaz ao nosso Deus. Por isso que Davi levava os seus soldados a entenderem, ou eles iriam servir ao Deus de Israel, ou eles não receberiam a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus, jamais poderiam alcançar nenhuma vitória na vida. Creio que nessa manhã, eu e você também, nós precisamos refletir na maneira como nós temos adorado ao nosso Senhor. Nós precisamos ter uma adoração exclusiva, não dividida. Se existe algo na nossa vida que nos impede, que divide a verdadeira adoração, nós precisamos excluir para que o Senhor seja exclusivo, o primeiro, o único na nossa trajetória. Como nós podemos ver no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, pelo fato de Davi convidar ao Senhor e ter eliminado tudo aquilo que expressava uma adoração dividida, Deus foi ao lado dos seus soldados e lutou a batalha do seu povo. Ter a Deus na frente do campo de batalha é certeza da vitória. Mas quando nós entramos no campo de batalha sem ter a garantia de que Deus está ao nosso lado, nós fracassamos. O resultado é tristeza, dor e decepção.
No versículo 17, o autor do livro de Crônicas se preocupa em expressar qual era o sentimento dos soldados adversários. Eles reconheciam que havia um poder sobremodo grande com aquele povo israelita, e através da liderança do rei Davi, o nome do povo de Deus cada vez mais ia sendo fortalecido. Os povos temiam e sabiam que entre o povo do Senhor havia um comandante sobremodo grande que eles jamais poderiam resistir. E cada vez mais o reino de Davi, sendo conduzido mediante a bênção de Deus, se estabelecia, se fortalecia sob a face dessa terra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Nós não podemos sair da nossa casa sem que primeiramente nós busquemos a Deus, nós abramos o nosso coração, nós entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando nós saímos da nossa casa tendo a certeza que nós temos o comandante do exército de Israel ao nosso lado, o resultado é viver uma vida feliz. Nós alcançamos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas nós também não podemos nos esquecer, a nossa adoração não pode ser dividida. Se porventura, nesse percurso da nossa casa, para enfrentarmos os adversários no decorrer do dia, nós nos lembrarmos que existe algum ídolo, alguma coisa que pode impedir que as bênçãos do céu caiam sobre a nossa vida de uma forma plena, nós precisamos, no meio do caminho, clamarmos pela bênção, pelo perdão de Deus, confessarmos as nossas falhas, para que a mão do Eterno continue a nos abençoar. Deus conhece tudo a respeito da nossa vida. Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente e Deus também conhece o nosso futuro. Deus sabe todos os tipos de estratégias que o nosso adversário arma para que nós possamos cair. Por isso que nós não podemos menosprezar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ela é crucial, é de extrema importância. Que a mão do Eterno esteja sobre cada um de nós nesse momento, nos conduzindo e nos abençoando. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, conduza a nossa vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.